Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha só, meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui só para ler com os irmãos um texto da irmã Juliana Aparecida Inácio de Oliveira Vigil. Essa irmã é bacharel em teologia e ela é presidente da União Feminina Missionária Batista de Rio Grande do Sul. E ela mora em Pelotas, Rio Grande do Sul. E eu vou ler um texto dela. Esse texto ela escreveu para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. O texto chama-se Continue Sonhando. Não fui eu quem escrevi, foi a irmã Juliana Vigil. Então o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá certo? Então vamos lá? Eu quero iniciar orando. Senhor Jesus, nós agradecemos a oportunidade de aprendemos com o Senhor que é possível sonhar mesmo estando em avançada idade. É possível crer que Tu podes realizar os nossos desejos se eles forem de conformidade contigo. Obrigada, Jesus, em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então eu quero contar hoje que eu ganhei uma capa de Bíblia linda, olha só. Linda, né? Ainda tem aqui, ó, o marcador de Bíblia chique. Eu ganhei da minha amiga. Então, hoje eu já estreiei. Eu gosto muito, né? Achei bem legal. Bom, mas voltando ao assunto, a minha Bíblia ficou linda e nela eu li os 80 capítulos de Lucas 1, que é a nossa leitura de hoje. Então, assim, eu vou reler com os irmãos, mas eu vou ler salteado, porque são muitos capítulos e vai ficar muito cansativo na gravação. Então depois os irmãos leiam lá na sua Bíblia, tá bom? Lembrando assim que o Evangelho de Lucas, ele não só revela Jesus Cristo como o Messias, mas também como Salvador, né? Então, Lucas começa apresentando o motivo pelo qual ele está escrevendo aquele Evangelho. E ele escreve para Teófilo, que provavelmente era alguém muito importante em Roma. Então tudo indica que realmente esse evangelho foi escrito por Lucas e ele era médico. Então ele diz que ele escreve a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Então certamente Teófilo era um cristão. Então o que ele fala? Ele começa contando sobre o nascimento de João Batista. Então, quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia no templo de Jerusalém, Zacarias já estava fazendo seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar, e por isso ele entrou no templo do Senhor. E durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias e de pé do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo, não sabia o que fazer, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá o nome dele de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja, ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. E levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes e os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como é que eu vou saber que isso é verdade? Então, estou muito velho e a minha mulher também. E o anjo respondeu: Eu sou Gabriel, servo de Deus. E ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo,
porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que seu filho nascer. Enquanto isso, o povo lá fora ficou esperando Zacarias, e quando ele saiu, o que aconteceu? Estava mudo. Então, o povo entendeu que ele tinha visto alguma coisa lá dentro, né? E aí, quando terminou o dia de trabalho de Zacarias, o que aconteceu? Pouco depois, a esposa dele ficou grávida e durante 5 meses ela nem saiu de casa, porque ela pensou, ela disse: acho que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Então, assim, para aquela época, não ter filhos era uma vergonha, era um opróbrio. Então, aí, o que acontece? A Bíblia vai descrever o nascimento de João Batista. Então, vai seguindo em Lucas 1, aí a Isabel completou o tempo de dar à luz, aí depois Zacarias continuou mudo, né? E aí, quando o menino nasceu, que eles foram circuncidar, iam dar o nome pro menino, eles disseram, vai chamar Zacarias. E a mãe disse, não, ele vai se chamar João, porque ela tinha tido essa revelação. E aí eles foram perguntar pro pai, né? Falou, imagina, doida, não tem ninguém chamado João na família deles, não, vamos perguntar pro pai. Aí o que o pai falou? Pediu uma plaquinha lá e escreveu, o nome dele será João. E logo em seguida a boca dele abriu e aí ele começou a louvar a Deus. E aí todo mundo ficou atemorizado, né? Ficou, nossa, o que é isso que tá acontecendo aqui? E todo mundo ficou sabendo de todas essas coisas. E todos os que as ouviam, as conservavam em seus corações, dizendo, quem será, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. E aí Zacarias fez uma oração e agradeceu a Deus e louvou a Deus. E isso foi a realização de um sonho, né? E Zacarias falou assim, ele foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E nos levou a uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se de seu santo concerto e do juramento que jurou Abraão, nosso pai, e conceder-nos que, liberados da mão de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de vir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar a Israel. Então, irmãos, olha só, era um sonho praticamente impossível, né? E a irmã Juliana Vigiu, o que ela decidiu? Que o versículo 37 seria o nosso versículo-chave. E diz assim, pois nada é impossível para Deus. E é verdade, nada é impossível para Deus. E aí a pergunta que a irmã Juliana Vigiu faz assim, com o que você tem sonhado? Eu tenho alguns sonhos no meu coração. E creio que esses sonhos que eu tenho serão realizados, porque eles são sonhos que batem com a vontade do Senhor. Eu creio nisso. E eu oro para que o Senhor realize esses meus sonhos. E você, o que é que move o seu coração? Eu acho que não é só uma realização de sonhos, né, que tem que mover o nosso coração, mas principalmente a projeção de Deus em nós. É isso que nós temos que desejar. Sonhos pessoais, profissionais, de relacionamento, sonhos pequenos ou sonhos grandes, eles sempre virão para impactar a sua vida, inspirar outras pessoas. Como no caso aqui de João, de Zacarias e de Isabel, né? Eles tinham um sonho de ter um filho, eles eram um casal temente a Deus, eles confiavam no Senhor, e o Senhor lhes deu o João, para quê? Para impactar a vida deles e de outras pessoas. João inspirou a vida de outras pessoas. João ensinou muitas coisas. João preparou o caminho de Jesus Cristo.
Então, o relato bíblico sobre uma mulher chamada Isabel originou uma das afirmações mais incríveis, mais contundentes, mais legais sobre o caráter divino, que é o quê? Não existe nada que Deus não possa fazer. Para Deus não existe o impossível. Dá para entender isso? Não existe o impossível para Deus. E a nossa história que nós lemos hoje aqui em Lucas 1, o que ela fala? Fala de um homem e de uma mulher que já eram velhos e que não tinham a mínima possibilidade de realizar o seu sonho. Ela era estéril, mas ela era justa, temente a Deus e irrepreensível em todos os seus mandamentos. Pensa bem, não é pouca coisa, né, gente? Olha, eu fico pensando que eu gostaria de ter todas essas características. E só o Espírito Santo pode nos guiar para isso, né? Mas realmente ser avaliada assim por Deus é top, né? É muito, nossa, incrível. E Isabel era assim, justa, temente e irrepreensível em todos os seus mandamentos. E ela teve o que? O seu sonho de ser mãe realizado. Quando, humanamente, não era mais possível. Eu não sei quantos anos ela tinha, mas se o povo vivia tanto naquela época, né? E se você fala que Isabel era velha, já era idosa, imagino que ela deveria ter muitos anos. Então ela não teve só o filho. Ela teve um dos elementos mais importantes na missão divina. Ele precedeu Jesus Cristo. João Batista veio para abrir o caminho, para apresentar. Ele foi a voz que clamava, que dizia que Jesus Cristo estava chegando. Poxa, isso é um sonho maravilhoso, né? Então, os planos de Deus atendem às características próprias do caráter de Deus. Não é bagunçado do jeito que a gente quer, né? A gente quer as coisas do nosso jeito. Quantas vezes eu não desejei uma coisa, achava que aquilo era o fim do mundo, eu precisava daquilo, e depois eu vi que não, que se Deus tivesse me dado, eu tinha me dado muito mal. Então, assim, o Senhor nos dá aquilo que nós necessitamos, o que Ele vê em nós que é necessário e que tem a ver com o caráter dele, não aquele que a gente quer. Não é porque a gente quer, brinca de roxinho, se joga no chão, que Deus vai satisfazer nossos desejos. E às vezes a gente nem entende porque não teve o desejo satisfeito. A maioria dos meus desejos que eu não tive satisfeito, depois eu entendi por quê. Mas muitos de nós vão embora dessa vida sem saber por quê. Então, os planos de Deus, eles são grandes para nós porque apontam para quê? Para a grandeza de Deus. Eles são relevantes, são importantes por quê? Porque eles apontam para a nobreza de Deus. E eles são transformadores e impactantes porque eles se originam na completude do seu amor. Então, por que que quando o Senhor transforma, quando o Senhor faz planos e eles os cumpre em nós, atendendo os nossos pedidos, por que que isso é importante? Porque isso impacta o outro, porque isso transforma o outro também. Porque tem a ver com o amor de Deus. O Senhor não faz nada assim loucamente. O Senhor faz tudo. Nosso Deus é um Deus intencional que cuida de nós intencionalmente. É assim que eu creio. Então, quanto mais nós estamos próximos de Deus, maiores serão os planos dele para nós. Então, eu creio que o que nos faz querer o que Deus quer e o Senhor realizar em nós o desejo que nós temos é a nossa conexão com Ele. Porque aí nós vamos entendendo aquilo que Ele deseja, né? Isabel queria um filho, ela era louca por um bebê. Mas Deus queria um profeta. Deus queria uma pessoa que fosse abrir o caminho para Jesus. Então, um desejo se conectou com o outro. Como Ana. Ana queria um filho. E Deus queria um profeta. E os desejos se conectaram. E assim vai. Então, todas as coisas que são realizadas, que você vê, que estão conectadas com Deus, são produtivas, são transformadoras, são impactantes e vão fazer bem pra gente e para aqueles que nos rodeiam. Então, quanto maior a sua proximidade com Deus, maiores serão os planos dele para você. Então, meu irmão, minha irmã, continue sonhando.
mas sempre conectado com o Pai. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. Há grandes planos vindos de Deus para você. Viva. Viva cada um deles. Viva-os. É isso aí, meus irmãos. Eu me despeço aqui, ó. O meu abraço fraternal. O meu abraço intencional, maravilhoso de ursa. Ursa que ama. Ó. E lógico, né? A nossa palavra de ordem aqui é saudades.